Elizabeth Pérez trabalhou como varredora de rua nos últimos 7 anos de sua vida. Ela não gostava muito de seu trabalho. Infelizmente, Elizabeth simplesmente não conseguia encontrar outra posição. A mulher varria as ruas dia após dia, também juntava as folhas e recolhia o lixo. Os moradores do bairro já estavam acostumados a ouvi-la gritar com raiva para qualquer pessoa que tivesse a indecência de jogar uma bituca de cigarro no chão. Ei, você não joga lixo em casa assim, né? Aposto que não. Não há motivo para fazer isso na rua, Elizabeth repetia dia após dia, apoiada em sua vassoura. Enquanto isso, ninguém sabia nada sobre o passado de Elizabeth e ficavam confusos em relação à sua idade. A verdade era que passar a maior parte do tempo ao ar livre não ajudava a mulher a manter uma aparência jovem, então, pela aparência, poderiam assumir que ela tinha entre 40 e 60 anos. Na realidade, Elizabeth tinha 50 anos e não tinha visto muitas coisas boas em sua vida. O pai de Elizabeth tinha problemas com álcool e passou a maior parte de sua vida bêbado. Sua mãe trabalhava como faxineira em um café à beira da estrada frequentado principalmente por motociclistas e caminhoneiros. Desde cedo, Elizabeth não pôde deixar de notar como a vida de seus pais era monótona e sem esperança. O melhor que sua mãe conseguia fazer era comprar roupas usadas em brechóis, mas na maioria das vezes a garota tinha que se contentar com roupas usadas de primos. Elizabeth simplesmente não tinha outras opções na época. Ela já estava acostumada a ser intimidada por seus colegas de classe e fazia o possível para ignorá-los. Depois de se formar no ensino médio, Elizabeth respirou aliviada, pensando, finalmente, agora posso começar uma nova vida e ir para a universidade. Se ao menos ela soubesse o quão errada estava. A verdade era que os pais de Elizabeth eram totalmente contra sua ida para a universidade. Você deveria arranjar um emprego primeiro, ver como é, e depois pode estudar o que quiser, disse seu pai como uma filha obediente. Elizabeth confiou em sua opinião e cometeu o pior erro de sua vida ao concordar em adiar a ida para a faculdade. Ela ficou presa em um redemoinho de problemas financeiros e responsabilidades que acabaram lhe privando da oportunidade de obter uma educação. Os anos passaram, mas Elizabeth ainda não conseguia encontrar uma oportunidade para começar a faculdade. Agora, aos 50 anos, ela não se sentia nem mesmo capaz de pensar em ir para a universidade. Claro que não passava um dia em que a mulher não se arrependesse da decisão que tinha tomado em seu passado. Ambos os pais dela já haviam morrido e tudo o que lhe restava era a amarga decepção do erro que tinha cometido na juventude. No entanto, Elizabeth não descontava seu ressentimento no trabalho e sempre o fazia com a maior responsabilidade. Ela nunca sentiu vergonha de seu emprego e sempre o considerou muito importante. Portanto, Elizabeth era muito rigorosa com qualquer pessoa que ousasse jogar lixo no território confiado a ela. Um dia, enquanto varria a calçada perto de um ponto de ônibus, Elizabeth viu um menino de cerca de 10 anos jogar um caroço de maçã no chão. Dizer que Elizabeth ficou indignada seria um eufemismo enorme. Ei, moleque, o que você pensa que está fazendo? Não consegue ver a lixeira? A mulher estava indignada. Para sua surpresa, o menino não parecia nem um pouco incomodado e imediatamente respondeu: mas isso não é lixo, é resíduo biológico. Vai ficar aí por um dia ou dois e se decompor, ou até mesmo uma árvore vai crescer disso. Bem, eu não sei se vai crescer alguma coisa disso, mas eu não acho que você joga resíduos biológicos pela sua casa, respondeu Elizabeth com compaixão. Bem, você está enganada. Tem coisas muito piores pela minha casa, respondeu o menino tristemente. Foi então que a mulher percebeu que algo estava errado com o menino. A verdade era que todas as crianças da idade dele estavam na escola naquele horário e aquele menininho claramente não estava a caminho da escola e também não parecia que frequentava a escola. Você frequenta a escola ou fica o dia todo na rua? Perguntou Elizabeth, com uma expressão mais suave no rosto. Claro que frequento, mas não com muita frequência, 1 ou 2 vezes por semana, só para garantir que os serviços sociais não venham incomodar meu padrasto, explicou o menino. Elizabeth decidiu não perguntar sobre a mãe do menino,
porque tinha a sensação de que ela não estava presente na história. A mulher tinha visto muitas famílias disfuncionais ao longo de sua vida, afinal, ela tinha crescido em uma delas. "Qual é o seu nome, moleque?" perguntou a mulher, soando bem mais gentil. "Bob Green, mas meus amigos me chamam de Bob." O menino ficou visivelmente animado. "Eu sou Elizabeth Pérez, a senhora Pérez para você." Elizabeth respondeu. Por alguma razão desconhecida, a mulher imediatamente começou a sentir simpatia e pena pelo garotinho, que claramente era privado até mesmo dos benefícios básicos da vida. Olhando para Bob, Elizabeth provavelmente se viu muitos anos atrás, quando também acreditava em seus pais, que lhe diziam que a escola não era tão importante. No dia seguinte, Elizabeth encontrou Bob novamente. Assim como no dia anterior, ele estava comendo uma maçã, cujas sobras ele claramente estava planejando jogar no canteiro de flores. "Por que você não vai à escola com mais frequência? Você quer passar toda a sua vida nas ruas?" Elizabeth perguntou. "Por que eu deveria me importar? Você provavelmente foi à escola e aqui está você, então qual é o sentido? Você acabou limpando depois de pessoas como eu." Bob observou com razão. O comentário do garoto machucou e desapontou Elizabeth. "A verdade é que eu não fui realmente à escola, assim como você. Eu achava que o dinheiro era a coisa mais importante." A mulher disse imediatamente. Por um breve momento, ela sentiu que Bob a olhava com respeito nos olhos. A maneira como ele se comportava, a maneira como falava sobre a vida involuntariamente despertava simpatia em Elizabeth. Não havia desprezo nesse garoto, característico de crianças de pais ricos que tratavam varredores de rua como se não fossem pessoas. Elizabeth sabia que Bob precisava de ajuda e que quanto mais cedo ele a recebesse, melhor. A mulher sentiu em seu coração que o padrasto do menino não se importava com seu futuro e, francamente, ela não achava que ele se importasse com o menino de forma alguma. Provavelmente, o homem não se importava se o menino ficasse nas ruas pelo resto de seus dias ou se tornasse um ladrão. Portanto, Elizabeth elaborou um plano de ação. "Sabe de uma coisa? Vamos fazer um acordo. Você parece uma pessoa razoável que valoriza dinheiro, certo? Aqui está o acordo." A mulher sugeriu. "Que acordo?" Bob perguntou. "O acordo é que vou te pagar $5 por cada dia que você for à escola." Elizabeth explicou. O rosto de Bob mostrou genuína surpresa. "Sério? Você vai me pagar $5 por cada dia? A cada dia é algum tipo de truque?" O menino exclamou. "Não, claro que não. Por que eu te enganaria? Confie em mim. Uma mulher de 50 anos não desperdiça seu tempo enganando meninos de 10 anos." Elizabeth respondeu com um sorriso. "Bem, é um acordo então." Bob exclamou com alegria e estendeu a mão para a mulher. A partir desse dia, Bob foi à escola todos os dias. No começo, o menino fazia isso apenas pelo dinheiro que regularmente recebia de Elizabeth, mas depois de cerca de 6 meses, Bob percebeu que não precisava mais que Elizabeth o pagasse, porque ele realmente estava gostando de estudar. No entanto, Elizabeth continuou a pagar ao menino $5 por dia, assim como prometeu. A mulher sentia que estava fazendo a coisa certa, talvez a única coisa certa em toda a sua vida. No início, Bob tirava notas C, depois B, e quando se formou, tornou-se um aluno nota A. Ninguém conseguia entender como essa transformação miraculosa aconteceu, e apenas Elizabeth sabia o motivo pelo qual Bob começou a se importar com a escola. Vários anos se passaram depois de se formar no ensino médio, e Bob foi estudar em uma universidade de prestígio, perdendo contato com Elizabeth por um tempo. A mulher não ficou chateada com ele, entendia que o jovem tinha sua própria vida e não podia abrir mão dela para passar tempo com uma varredora de rua. Além disso, os anos em que ela ajudou Bob foram os mais felizes de sua vida. Um dia, enquanto estava limpando um estacionamento cheio de folhas caídas, Elizabeth notou um carro estacionado nas proximidades.
A mulher não se importava com carros e não sabia nada sobre eles, mas até ela percebeu que era muito caro. Algum homem rico deve ter estacionado aqui, disse Elizabeth. Ela não sentiu inveja nem nada, já que há muito tempo tinha se resignado ao seu destino. Em breve, um jovem em forma, vestido com um terno de negócios, saiu de uma casa do outro lado da rua. Alguma coisa em seu jeito de andar parecia vagamente familiar para Elizabeth, mas ela não conseguia descobrir o que era. Quando o jovem se aproximou do carro, o coração da mulher de meia-idade disparou. "Bob, é você?" Elizabeth sussurrou. Naquele momento, o jovem se virou e sorriu docemente para a mulher. "Sim, sou eu. Estou feliz em te ver, Sra. Pérez." Bob exclamou um pouco mais tarde, quando já estava sentado em um café aconchegante tomando café. Eles compartilharam as últimas notícias de suas vidas. Na verdade, foi principalmente Bob quem falou, já que nada realmente mudou na vida de Elizabeth. Ela ainda varria as ruas como antes e vivia na casa antiga de seus pais, que estava praticamente caindo aos pedaços. Mas Bob tinha muito para contar a ela. O jovem homem se formou com sucesso na universidade com um diploma em economia e seguiu construindo uma carreira nos negócios. Bob estava tendo bastante sucesso e tinha uma conta bancária impressionante, uma casa grande e um carro caro para provar isso. Na verdade, foi o carro de Bob que Elizabeth havia notado antes. Lágrimas encheram os olhos da mulher. Ela não tinha como saber que, ao pagar $5 para evitar que ele fosse obrigado a ir à escola, ela estava ajudando-o a se tornar um jovem inteligente capaz de grande sucesso. Lá no fundo, Elizabeth considerava Bob seu filho, embora tivesse medo de admitir isso, até mesmo para si mesma. Claro que Bob entendia o que Elizabeth estava sentindo naquele momento e tentou evitar tocar em assuntos delicados. Ao saber que a casa da Sra. Pérez estava em péssimas condições, o jovem empresário prometeu resolver seu problema naquele momento. Elizabeth não poderia estar mais grata. Até suspeitava que o jovem homem realmente cumpriria sua promessa. Elizabeth estava tão feliz por ter visto Bob que não se importava com a casa em absoluto e teria vivido seus dias lá felizmente, porque ver o sucesso de Bob era muito mais importante para ela. Bob levou apenas uma semana para resolver o problema de Elizabeth. Quando tudo estava pronto, ele foi buscá-la em sua casa e a levou para uma área completamente diferente, considerada a melhor da cidade. Quando Elizabeth saiu do carro, viu uma casa aconchegante com um gramado, e até mesmo um terraço e uma pequena piscina no quintal. "Aqui está a sua casa agora", disse Bob com um sorriso, enquanto entregava as chaves. Lágrimas escorriam pelo rosto de Elizabeth. Ela não esperava tanta generosidade e ficou surpresa. Bob ficou ao lado e observou a mulher que começou a acreditar verdadeiramente em milagres a partir daquele momento. Desde então, Bob nunca esqueceu dos tempos em que perambulava pelas ruas jogando lixo no chão. Afinal, se não fosse por Elizabeth, sua vida teria tomado um rumo muito diferente. Mas isso não foi tudo. Para tornar a vida de Elizabeth mais fácil, Bob arranjou um emprego para ela como administrador em sua empresa. No começo, a Sra. Pérez se sentia desconfortável em seu novo emprego e tinha medo de cada olhar e gesto, mas com o tempo, ela se acostumou e se tornou a favorita de todos no escritório. No final dessa incrível história, eu gostaria de dizer que o bem que fazemos, mais cedo ou mais tarde, retorna para aquele que o lançou. Portanto, ao ajudar algum mendigo na rua, você pode ter certeza de que, quando chegar a hora, alguém virá para retribuir o favor. Deixe seu comentário, dê seu like e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho e não perca nenhuma história em áudio.